A história da Rússia. Em 882, os vikings foram um principado com o nome de Rus de Kiev. No mesmo ano, Oleg o Sábio transfere sua capital de Novgorod para Kiev, a atual capital da Ucrânia. Em 1237, os mongóis invadem Rus de Kiev e conseguem o domínio sobre o principado em 1242. Cidades como Kiev e Moscou foram destruídas pelos mongóis. Os territórios subordinados à Mongólia começaram a romper suas relações diplomáticas e culturais com o Ocidente, se concentrando no continente asiático. Em 1276, nasce o Principado de Moscou, que em 1328 se torna o Grão-Principado de Moscou. No século XV, o Principado anexou a República de Novgorod, o Grão-Ducado de Tver e o Principado de Riazan. Em 1480, Ivan III rejeita a subordinação aos mongóis. Para deixar isso bem claro, Ivan rasgou o tratado que submetia o povo de Moscou à Mongólia, proclamando assim a independência da Rússia em 1547. Ivan IV, o Terrível, se proclama o primeiro czar da Rússia. Em 1613, é fundada por Miguel I a dinastia Romanov, que continuaria até a Revolução Russa de 1917, que vamos ver mais pra frente. Em 1699, a Rússia faz uma aliança com a Polônia e a Dinamarca-Noruega contra a Suécia. Pouco tempo depois, no início do século XVIII, os russos se envolvem na Grande Guerra do Norte, ao lado de seus aliados contra o Império Sueco, com a intenção de reconquistar os territórios que acabam no Mar Báltico. A guerra chega ao seu fim com a vitória da Rússia e de seus aliados em 1721, com a assinatura do Tratado de Nystad e de Estocolmo. Em 1712, a capital é movida de Moscou para São Petersburgo. No mesmo ano é proclamado o Império Russo, com o enfraquecimento de seus rivais Pérsia, Polônia e Lituânia, Império Otomano e Suécia. Com o Tratado de Nystad, os suecos cederam territórios para os russos, que começaram a ter acesso ao Mar Báltico. O século XVIII foi muito agitado no país, tendo a Rússia participado de várias guerras contra a Suécia e o Império Otomano. Em 1734, a Ucrânia é definitivamente anexada. Em 1783, a Crimeia é tomada dos otomanos e anexada. No ano seguinte, os russos descobrem o Alasca e passam a exercer autoridade sobre a região. Em 1793, a Rússia e a Prússia dividem a Polônia. Em 1799, no contexto das guerras revolucionárias francesas, os russos se envolvem na Guerra de Segunda Coalizão contra a França. A guerra chega ao seu fim em 1802, mas em abril de 1805, a Rússia declara guerra à França, comandada por Napoleão, automaticamente se envolvendo nas guerras napoleônicas. Em 1807, a Rússia firma um tratado de paz com a França. O tratado tinha algumas exigências, que incluíam se aliar à França na guerra e obedecer o bloqueio continental de Napoleão, que proibia os russos de fazerem comércio com os britânicos. Mas os russos não estavam se dando muito bem com essas exigências, até porque eles estavam envolvidos em várias guerras ao mesmo tempo. Com isso, a Rússia começou a desrespeitar o bloqueio continental, e em resposta, em junho de 1812, a França começou uma invasão à Rússia. Em setembro do mesmo ano, os franceses chegam até Moscou, lembrando que na época a capital era São Petersburgo. Porém, os russos saíram de Moscou e tacaram fogo na cidade. Com isso, os franceses abandonam a Rússia. Em 1814, a França é derrotada e Napoleão é exilado para a ilha italiana de Elba. Mas pouco tempo depois ele foge de Elba, volta ao poder na França e a guerra recomeça. Com isso, a Rússia declara novamente guerra à França. Em 1815, Napoleão é novamente derrotado e é exilado para a ilha de Santa Helena. Durante o reinado de Nicolau I, a Rússia estava querendo se expandir e também tinham muitas discussões entre França e Rússia em relação à proteção das cidades sagradas otomanas do cristianismo. Então, com a intenção de expandir o império e de defender as terras sagradas, a Rússia invade as províncias otomanas do Danúbio, o que não agradou muito os otomanos. A princípio, só o Império Otomano lutou contra a Rússia, mas pouco tempo depois, os franceses e os britânicos também entraram na guerra lutando contra os russos. Percebendo que seus oponentes estavam levando a melhor, a Rússia assina o Tratado de Paris em março de 1856. Em 1867, o território do Alasca é comprado pelos americanos
americanos. Em 1892, a Rússia fez uma aliança com a França. Em 1904, o Reino Unido faz uma aliança com a França. E em 1907, a Rússia faz uma aliança com o Reino Unido. Essa combinação de alianças formou a Tríplice Entente. Em 1898, Vladimir Lenin fundou o Partido Social Operário Democrata Russo, mas em 1903 o partido é dividido em dois, os bolcheviques e os mencheviques. Em 1904, a Rússia lutou a Guerra Russo-Japonesa contra o Japão em decorrência de algumas disputas territoriais. No fim, a Rússia perdeu a guerra contra o Japão em 1905 e o Tratado de Portsmouth foi assinado. Em 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro é assassinado por um sérvio. Com isso, a Áustria-Hungria envia um ultimato para os sérvios. Porém, os sérvios não deram bola para todas as exigências da Áustria-Hungria. Com isso, os austro-húngaros declaram guerra à Sérvia. Com isso, a Rússia mobilizou tropas para ajudar a Sérvia, mas essa ação não foi vista com bons olhos pela Alemanha. Com isso, os alemães disseram para os russos pararem de intervir, mas os russos não responderam, e a Alemanha declara guerra à Rússia. Assim, a Rússia ingressa na Primeira Guerra Mundial. Um tempo depois, a capital São Petersburgo foi renomeada para Petrogrado. Com a guerra, a inflação subiu muito na Rússia, e as pessoas começaram a ganhar menos. O povo estava com fome e com frio. Com isso, em 1917, aconteceu uma manifestação contra o Tsar, Nicolau II. A guarda foi chamada para acabar com as manifestações, mas ela acabou se juntando aos manifestantes. Em 8 de março do mesmo ano, aconteceu a Revolução de Fevereiro. Com muita pressão e vendo que a Rússia estava numa situação horrível, o Tsar sai do poder, marcando o fim da monarquia no país. Com isso, um governo provisório chega ao poder na Rússia, mas eles continuam na guerra, e a Rússia continua em uma situação complicada. Então, aproveitando a situação, Vladimir Lenin prometeu 3 coisas ao povo russo: paz, pão e terras. Ainda com vários problemas na Rússia, os bolcheviques começaram a ganhar mais apoio. Derrubam o governo provisório e assumem o poder, e Lenin vira o líder. Em março de 1918, a capital é movida de Petrogrado para Moscou. No mesmo ano, os russos assinam com as potências centrais o Tratado de Brest-Litovsk, que era a saída oficial da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Com esse tratado de paz, a Rússia perdeu o acesso ao Mar Báltico, perdeu a Ucrânia, a Crimeia e outros territórios. Pouco tempo depois, começa a Guerra Civil Russa. As pessoas que se opunham aos bolcheviques e as pessoas de países ocupados pela Rússia se uniram contra os bolcheviques, formando o Exército Branco. Mas do outro lado também tinham os bolcheviques e pró-bolcheviques, que formaram o Exército Vermelho. Os bolcheviques dominaram a Ucrânia, a Crimeia e Belarus. Em 1919, Lenin ordena uma invasão à Polônia, com o objetivo de expandir o comunismo, começando assim a Guerra Polonesa-Soviética. A guerra teve seu fim em 1921 com a vitória da Polônia e o Tratado de Paz de Riga. Em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é oficialmente criada, sendo a união da Rússia com Ucrânia, Belarus e Transcaucásia, composta pelos atuais Azerbaijão, Geórgia e Armênia. A Guerra Civil Russa teve seu fim oficialmente em 1923, com a vitória dos bolcheviques. Em 1924, Vladimir Lenin falece e Joseph Stalin chega ao poder. Em 1939, a União Soviética e a Alemanha fazem um pacto de não agressão e discutem a divisão da Polônia. Pouco tempo depois, ambas invadem o país e anexam os territórios conquistados. No mesmo ano, a União Soviética invade a Finlândia, começando assim a Guerra de Inverno. Mas no ano seguinte, a União Soviética e a Finlândia fazem um tratado de paz. Em 1940, a União Soviética também invade os países bálticos e a Romênia. Logo, o território conquistado da Romênia se tornaria a Moldávia. Em 1941, a Alemanha põe em prática a Operação Barbarossa, que foi a invasão à União Soviética, não com apenas alemães, mas também italianos, romenos, húngaros, croatas, eslovacos, finlandeses e búlgaros. Com isso, a União Soviética entra oficialmente na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. A Finlândia também aproveita para pegar alguns territórios de volta dos soviéticos. Essa ação gera guerra de continuação. Com o inverno, as potências do eixo começaram a recuar e os russos estavam na vantagem. Em 1944, a Finlândia e os soviéticos fazem um acordo e a guerra de continuação chega ao fim. Mesmo fazendo fronteiras, a União Soviética e o Japão não estavam em guerra, mas foi decidido que se os soviéticos entrassem em guerra com os japoneses, eles poderiam ter uma influência sobre o norte da Coreia. Então os soviéticos entraram
entraram em guerra com o Japão. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial tem o seu fim, com a vitória dos aliados. Mas logo começa a Guerra Fria. A Alemanha, a Áustria e as suas capitais foram divididas em 4 zonas cada. Tinha a zona francesa, a zona britânica, a zona americana e a zona soviética. Em maio de 1949 foi proclamada a República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental, capitalista. E em outubro do mesmo ano foi proclamada a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, comunista. Ainda em 49, os soviéticos conseguiram criar sua primeira bomba nuclear. No mesmo ano, alguns países capitalistas, liderados pelos americanos, criaram a OTAN, uma aliança militar. Em 1953, Stalin morre e outros líderes assumem o poder na União Soviética. Em 1954, a Crimeia é transferida da República Socialista Federativa Soviética da Rússia para a República Socialista Soviética da Ucrânia. Em resposta à OTAN, foi criado em 1955 o Pacto de Varsóvia, que também era uma aliança militar, que envolvia a União Soviética e os países comunistas na Europa, com exceção da Iugoslávia. No mesmo ano, a Áustria é desocupada. Em 1957, o primeiro satélite foi ao espaço, e em 1961, o astronauta soviético Yuri Gagarin vai ao espaço. Em novembro do mesmo ano, os americanos instalam mísseis nucleares na Turquia e na Itália, que poderiam facilmente atingir Moscou. Em resposta, os soviéticos instalam mísseis em Cuba no ano seguinte. Mas para o final da Guerra Fria, a economia soviética começou a piorar, e o líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, tentou fazer algumas reformas políticas para salvar a economia do país. Com isso, o povo passou a ter mais liberdade de expressão. Em 1990, as repúblicas socialistas soviéticas começaram a declarar suas independências. Em 31 de março de 1991, o Pacto de Varsóvia foi desfeito. A Rússia, mais especificamente, declarou sua independência em 12 de dezembro de 1991. E em 26 de dezembro do mesmo ano, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas chega oficialmente ao seu fim. Em 8 de dezembro do mesmo ano, Belarus, Rússia e Ucrânia se reuniram para propor uma união econômica entre os estados recém-independentes da União Soviética, procurando manter a relação política entre eles. Essa reunião ficou conhecida como o Acordo de Minsk e foi criada a CEI, ou Comunidade dos Estados Independentes. Com exceção dos países bálticos, todos os países ex-soviéticos aderiram à CEI, mas um tempo depois Ucrânia e Geórgia saem do CEI devido a más relações com a Rússia. Em 2000, Vladimir Putin chega ao poder na Rússia, mas em 2008 o país luta contra a Geórgia na Guerra Russo-Georgiana. Lembra que eu falei que a Crimeia tinha sido transferida da Rússia para a Ucrânia? Bem, isso continuou depois da independência ucraniana, e em 2014 a Crimeia é ocupada e anexada pela Rússia, e as relações com a Ucrânia começaram a piorar. Em 2022, a Ucrânia quase entra para a OTAN, mas os russos intervêm e começam a lutar contra os ucranianos na guerra russo-ucraniana, que dependendo de quando você está assistindo esse vídeo ainda não chegou ao fim. Vousei Paris Saspeta. Espero kvietениam gosta da video. Lembriam se de dar o like e de se inscrever. A to proxima video.